para você abrir sua Bíblia, Lucas 5, 17 a 26. Um dia, Jesus estava ensinando e alguns fariseus e alguns mestres da lei estavam sentados perto dele. Eles tinham vindo de todas as cidades da Galileia e da Judeia e também de Jerusalém. Jesus estava em Cafarnaum, que era uma cidade razoável lá. O poder do Senhor estava com Jesus para que ele curasse os doentes. Alguns homens trouxeram um paralítico deitado numa cama e estavam querendo entrar na casa e colocá-lo diante de Jesus. Porém, por causa da multidão, não conseguiram entrar com o paralítico. Então, o carregaram para cima do telhado. Fizeram uma abertura nas telhas e o desceram na sua cama em frente de Jesus, no meio das pessoas que estavam ali. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: meu amigo, os seus pecados estão perdoados. Os mestres da lei e os fariseus começaram a pensar: quem é este homem que blasfema contra Deus desta maneira? Ninguém pode perdoar pecados, só Deus tem esse poder. Porém, Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse: por que vocês estão pensando assim? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Pois vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua cama e vá para casa. No mesmo instante, o homem se levantou diante de todos, pegou a cama e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram muito admirados e cheios de medo. Louvaram a Deus, dizendo: que coisa maravilhosa nós vimos hoje. Essa história é muito conhecida, né? Acho que todo mundo já ouviu alguma vez essa história. E ela fala de adversidade. Nós estamos numa série no Evangelho de Lucas intitulada Boas Notícias de Esperança. A palavra Evangelho significa isso, significa boas notícias. Boas notícias. Então, lendo Lucas, a gente pode encontrar boas notícias que nos trazem esperança. Nós falamos na quarta-feira anterior sobre a boa notícia sobre a tentação. A gente é tentado, mas pode vencer as tentações. E hoje eu quero falar sobre boas notícias para a gente superar a adversidade. E esse texto aqui está falando exatamente disso. Superação de adversidades. Porque a gente encontra aqui um paralítico. Um paralítico, imagine naquele tempo em que não havia prefeitura para pedir assim, acessibilidade, não tinha elevador, não tinha emprego, não tinha cota para pessoas com problemas físicos, enfim, era uma situação muito difícil. E todos aqui, eu creio, já passaram por adversidades, já passaram até por tragédias na vida. A maior adversidade, a maior tragédia na minha vida foi a forma como meu pai faleceu. A Dani e o Carlinhos passaram por uma tragédia recente, a morte de um acidente do filho. O Alexandre já perdeu assim irmão, perdeu pai, pessoas tudo assim em seguida. Mas o fato da gente estar aqui revela que a gente conseguiu superar essas adversidades. A gente conseguiu superar. Então, o Evangelho nos traz essa notícia. A gente passa por adversidade, a gente cita muito essa expressão: no mundo tereis aflições, mas a gente também recebe forças e a gente supera e vai em frente. A gente não se entrega diante dos problemas. O fato até da gente estar aqui é um testemunho, de que a gente conseguiu superar uma adversidade
na nossa vida, né? Então, nosso caminho não é na adversidade, nós vamos chegar lá e vamos superar. Bom, aqui a gente encontra um paralítico e vamos caminhar aqui nessa história, né? E nos mostra assim como a gente pode superar uma adversidade. Em primeiro lugar, a gente vê que é preciso crer que o poder do Senhor está disponível para cada um, para cada vida. O versículo 17, logo no começo, fala assim: e o poder do Senhor estava com Jesus para curar doentes. Hoje eu recebi um telefonema aqui na igreja de um irmão que hoje está na Bahia, está lá fundando uma igreja lá na Bahia, né? E ele estava me contando e até me mandou alguns vídeos assim de curas que estão. Então mandou um vídeo de um senhor que estava com um câncer no fígado, já desenganado, e foram lá, oraram, ungiram, tal. Aquela pessoa foi curada. Ia dar o testemunho das pessoas. Então assim, o poder de Jesus continua disponível, eu acho, para cada um de nós. É lógico que a cura é sempre para a glória de Deus, e a gente não está aqui para ficar para sempre, né? A gente sabe que a enfermidade, né? Mas o poder do Senhor está disponível. Lá em Atos 10:38 nós vemos assim: Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo. Então a gente constantemente aqui na igreja, talvez seja a maior causa de pedidos de oração é a enfermidade. Acho que essa é a maior causa. E se a gente não acredita que Jesus pode realizar alguma obra nessas vidas, né? A gente não diz que ele é obrigado a fazer isso, mas que é uma das nossas... foi esse um dos principais ministérios de Jesus, não há dúvida, não é? Outra coisa aqui para superar a adversidade é a gente andar sempre ao lado de pessoas comprometidas, né? O texto fala que alguns homens trouxeram o paralítico numa maca até Jesus. Não é interessante essa história, né? Imagine aquelas ruas estreitas, não tinha asfalto, e não sei se são 4, o texto fala alguns, né? Mas levando as pessoas até Jesus. Olha, vamos lá, vamos levar ele lá. Olha só que solução. Eu estava pensando nisso, né? As nossas companhias nos aproximam de Jesus? Ajudam a nossa fé? Elas nos ajudam a superar adversidades? E nós, né? Alguma vez temos sido esses amigos aqui do paralítico? O que eles tinham a ganhar, né? Mas foram lá e levaram até Jesus. Quantas pessoas que andam somente perto de pessoas que só gostam de farra, de festa, de comida, de movimentos, não tem nenhum comprometimento. Não é nenhum comprometimento. Então, como seria bom a gente estar comprometido, ter pessoas que são comprometidas. Por isso que até o grupo Celebrando a Recuperação, até as companhias que a gente anda, não que a gente vai se isolar, só formar um grupinho, mas a gente precisa de pessoas que sejam comprometidas e que nos ajudam a subir. Porque se a gente fosse basear só nas notícias, só no que anda acontecendo, etc., a gente só vai cair. Há pessoas que estão sugando, pedindo, cobrando, mas nunca ajudam, nunca servem. Tá? Aquele paralítico teve a felicidade de ter amigos comprometidos. Podiam estar lá no botequim, vamos tomar uma lá para esquecer. Não é isso? Outra coisa, para vencer os obstáculos, a gente não pode desistir vencer as adversidades, a gente não pode desistir diante dos obstáculos. Imagine, lá estão aqueles amigos levando uma maca, aí quando chegam no lugar onde Jesus estava, na casa, estava um monte de gente. Aí você dá licença, né? Dá licença que eu vou
eu trouxe aqui um sujeito que está com um problema, está com uma adversidade, tal. E o outro fala, mas você pensa que é só você? Eu me lembro que eu estava no hospital de Vila Alpina, quando meu sogro foi atropelado, e ele ficou lá no lugar lá sendo tratado, e eu fiquei bem em frente à porta de entrada, num corredor, pro lado de dentro. E toda hora passava alguém. E todo mundo achava que só ela tinha um problema. E o coitado, e xingavam, e brigavam, e ofendiam o porteiro lá. E ele diz, mas você acha que esse pessoal todo aqui tá precisando do quê? Né? Mas não podia. Não dava para entrar. E o pessoal, fica na tua, sua ideia deu. E aí alguém teve ideia, vamos pelo telhado. As casas naquele tempo, as escadas eram por fora. Então tinha que na Bíblia, nas velhas traduções, chamam de eirado. Então, secava a milho, às vezes deixava os animais lá em cima, secava a roupa, secava grãos. E elas não eram feitas de concreto, o telhado, era barro com treliças de madeira. Então, eles subiram, vamos fazer Jesus. Eles subiram e com alguma coisa tiraram o barro ali, socaram, deve ter sido bem grande para descer um... e conseguir corda, sei lá, se viraram, mas não desistiram diante do obstáculo para levar Jesus. Então, a gente precisa lembrar que existe sempre um terraço, um eirado, uma laje sobre a nossa cabeça. Talvez até o fato da gente caminhar com Jesus. Quantas vezes já vi na convivência na igreja, com as pessoas, os problemas, sempre aparece uma soluçãozinha, alguém, olha, tem uma pessoa ali, tem um hospital ali, tem um lugar ali, tem não sei o que ali, né? Aqueles homens não ficaram só olhando para o chão, viram um terraço, porque eles olharam para cima. Às vezes a gente precisa pedir sabedoria a Deus para superar os nossos obstáculos. Em meio à tragédia, nós devemos tirar os olhos da tragédia para ver outra coisa. Pedir criatividade. Eu gosto muito de pregar esse texto aqui também falando de criatividade. Às vezes as coisas parecem tão insolúveis, tão difíceis, e às vezes a gente pedir para Deus nos dar uma ideia, nos dar alguma coisa para a gente tocar em frente, né? A gente também precisa manter o foco, porque vai chegar uma estratégia. Baixaram em sua maca o paralítico através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente a Jesus. Né? Quer dizer, como eu falei, quantas situações, quantos problemas tiveram que resolver. Dificuldade, porque não era uma escada, era uma escadinha. Mas, né? E se a gente estiver disposto a ajudar, a confiar em Deus, a estratégia vai chegar. Não existe nada absolutamente impossível. Também a gente aprende nessa lição que a gente precisa conhecer pessoas de fé. E ser amigo dessas pessoas de fé, caminhar com essas pessoas. O texto fala assim, que Jesus, vendo a fé que eles tinham, né? Eles, não era só nem sei se o paralítico lá tinha fé, ele foi, para mim para mim é lucro, né? Tudo é lucro. Mas os homens que tiveram que fazer tudo aquilo, superar, imagine, Jesus está lá pregando e de repente começa a cair aquele barro, assim, e Jesus, já pensou o mico que eles iam pagar se Jesus tivesse numa aldia lá? O que vocês estão fazendo aí? Né? Invasão de domicílio, falta nada disso, mas eles tinham fé. Então a gente pode superar as tragédias da vida, superar as adversidades da vida pela fé. E podemos enfrentar uma adversidade, muitas vezes a gente não enfrenta por causa da incredulidade dos outros. Sabe aquele tipo de pessoas? Quando eu estava pensando nesse texto, estava lembrando assim do tempo de construção aqui da igreja, né? Algumas pessoas te davam ânimo, mas algumas pessoas
Nossa, era um desânimo, era um... Ai, será que um dia a gente vai ver esse templo? Será que um dia... É? Então, eu dou graças a Deus por pessoas que me motivaram, sabe? Eu olhava aquelas pessoas, então vamos em frente, então vai dar. E coisas desse jeito, né? Também é preciso superar as críticas dos religiosos. O texto fala que os fariseus, os mestres da lei, começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Por quê? Porque chegou o paralítico, estava lá, e Jesus falou: você está aí, tá bom, vou atender seu problema. Os seus pecados estão perdoados. Grande coisa. Tudo é só isso. E o texto fala que Jesus conhecia o pensamento daqueles, que eles estavam pensando isso. Só que eles não pensaram por esse lado, eles pensaram em blasfêmia. Como é que pode? Só Deus pode perdoar pecados, né? Então quem fica ouvindo crítica não vai ter tempo de ouvir a voz do Senhor, né? Na vida cristã, coisas desse tipo, sempre existem pessoas com venenos na língua para desanimar a gente, para atrapalhar o trabalho da gente. A gente precisa ter uma mente liberta. Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Nós temos casos na Bíblia, antes de Jesus, né, de pessoas que foram curadas. Mas ninguém pôde, só Jesus poderia perdoar pecados. Isso é o mais difícil. É interessante, né, que o pessoal comenta muito isso. Jesus foi no principal. O principal problema daquele homem não era a paralisia, era o pecado, né? Então a gente precisa entender isso, né? Jesus sabia que eles estavam pensando, que aquelas pessoas estavam presos em seus pensamentos, né? O nosso passado não é o nosso destino, né? E é preciso crer que os milagres acontecem. Isso é uma discussão eterna, né? Se discute essa questão de milagre desde quando eu era criança, se fala sobre isso. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa, né? Milagres acontecem com o propósito de revelar a glória de Deus. Então a gente precisa confiar em Jesus, acreditar em milagres, não viver em função deles. Vou lá buscar minha bênção, vou lá buscar meu milagre. Mas a gente deve acreditar que eles podem existir. E orar. E colocar isso nas mãos de Deus, colocar a nossa vida nas mãos de Deus. Quantas histórias de situações extraordinárias, inexplicáveis, que se podem contar aí no decorrer da história. Ainda domingo a Luciana falou do irmão André, que orava: Senhor, o Senhor deu vista aos cegos, agora tira a vista desses soldados para que eles não vejam as Bíblias. Ele tem lá no livro dele, O Contrabandista de Deus, tem isso aí. Jamais se esqueça de testemunhar sobre a sua vitória, né? Nós somos maior do que a nossa dor, nós somos maior do que os nossos desertos, nós somos mais valiosos do que as nossas perdas. Nem todos precisam saber das nossas tragédias, mas todos precisam saber da sua superação. E o Celebrando a Recuperação é uma história de superação, com muitas histórias extraordinárias. Foi um testemunho que foi dado recentemente aí também, né? A gente já ouviu tantas histórias, né? Então as pessoas precisam conhecer que em Cristo há superação. Nós não sabemos porque aquele homem ficou paralítico, mas ficamos sabendo da vitória dele. Isso é importante. E finalmente,
entregar todo o crédito para Deus e celebrar aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Todos ficaram atônitos e glorificaram a Deus, cheios de temor, e diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Talvez esse tenha sido a principal razão de Jesus ter realizado tantos milagres, para o pessoal crer, coisas tão extraordinárias. Então devemos cantar, render louvor, entregar ofertas, adorar, glorificar o Senhor por tudo aquilo que foi feito nas nossas vidas. Então, diante das adversidades, não sei se você está passando por alguma, se não está, pode ter certeza que você ainda vai passar. Então, isso, não se iluda, né? Mas não vamos permitir que as más notícias nos paralisem. E a gente está aqui nos celebrando a recuperação até para isso, para entender que nós não precisamos ser paralisados por todos os malfeitos na nossa vida.